Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez para nós fazer a nossa leitura, como de costume, com lições bíblicas com o outro. Estamos nós, meus amados, na nossa lição de número 6 ainda, do quarto trimestre. E o assunto dessa semana é sobre a justiça de Deus. E a nossa leitura nesta manhã ela se encontra lá nos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, e o capítulo 21 e o verso também é o 21, que diz o seguinte: E então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem no campo, que não entrem nela. Amém? Aqui está a nossa mensagem, a palavra como base sobre a justiça de Deus. E vamos nós já para o nosso tópico 3. Aqui o nosso tópico 3 diz assim: sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. No ponto 1 diz assim: por que o povo rejeitou os profetas? É uma pergunta. A geração, aquele povo da época de Jeremias e Ezequiel, eles conheciam o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos foi suficiente para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Então esse é o argumento. Quando os profetas chegavam ali para anunciar a justiça de Deus, eles simplesmente conheciam a história lá de Sodoma e Gomorra, e eles simplesmente não davam crédito ali à palavra dos profetas devido ao acontecimento de Sodoma e Gomorra, porque ele dizia assim: por que Deus vai destruir nós aqui, se Deus não destruiu Sodoma e Gomorra, sendo que lá só teve 10 justos, e aqui com certeza tem muito mais do que 10 justos? Então eles usavam desse argumento para não deixar de pecar, para não dar crédito o que os profetas estavam falando. E essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Eles diziam então que Deus não destruiu Jerusalém, porque Jerusalém tinha muito mais justo do que lá em Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra tinha 10, por lá em Jerusalém tinha muito mais, então Deus não ia destruir, ou seja, os profetas estavam falando a mensagem de Deus, que o juízo ia chegar, e eles não estavam dando crédito. Nada muito diferente do dia de hoje. O povo anuncia que Deus vai trazer a terra o julgamento, mas o povo continua desacreditando. Tem uns que usam até um termo dizendo assim aqui nos nossos tempos atuais: desde quando eu nasci, que diz que ele vem e nunca vem. Mas ele vem. E talvez a oportunidade de não ter vindo é porque espera pessoas que Deus ama a todos, espera aí dando ali a oportunidade. Mas ele vem porque a sua palavra é fiel, verdadeira. E Ezequiel afirma que ainda que tivesse no meio dela estes 3 homens, olha só, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma. Ou seja, quando os profetas estavam falando ali para aquele povo, o povo usando seus argumentos, todo tipo de argumento para dizer que isso não ia acontecer, Deus é amor, mas esquece às vezes que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então eles usavam todo tipo de argumento. Então Ezequiel, ele tinha tanta convicção, porque Deus deu a visão para ele, mostrando a destruição ia vir. E ele dizia que não, porque já passou a parte dele se arrepender. E eles chegaram num ponto, no limite, agora eles não tem mais saída. Eles iam ser destruídos, mas mesmo assim eles estavam duvidando que isso não aconteceria. Aí Ezequiel aqui começa a dizer: olha, se Noé, Daniel e Jó orassem por vocês a Deus, pedindo para que isso não acontecesse, Deus jamais vai deixar de fazer o que ele está dizendo que vai fazer. Mas o povo não deu crédito, o povo não acreditou, o povo zombou dos profetas, o povo matou os profetas, matava, todo tipo de desfazia dos profetas. Mas enfim, a Deus sempre avisa, Deus sempre fala. Mas a parte da crédito é a nossa, Então já vamos nós aqui para o nosso ponto 2, que diz o seguinte: Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? É outra pergunta.
surpreenda em ver o nome de um jovem entre dois grandes e antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelita e viveram muito tempos antes da formação do povo de Israel. Há muito questionamento e a pessoa que questiona as coisas que nem é necessário. Tem pessoas que questionam tantas coisas que esquece do que é mais necessário. Há essa pergunta a respeito, por que Daniel estava aqui junto, pronunciando o nome dele, né, junto com esses dois de Baluarte, né, que ele fala, Baluarte, né? Não, olha só. Os antigos patriarcas, era Noé, era Jó, era Abraão, né, que não foi falado aqui, mas Abraão também fazia parte, né? Vou explicar aqui sem olhar na lição, a lição era mais complicada, até às vezes para mim falar. Então, o que nós queremos dizer aqui? Que na época de Noé, de Jó, de Abraão, não existia a nação israelita. Não existia o povo tão que a gente comenta tanto neles. A nação eleita, o povo escolhido, o israelita, Israel foi aquela que Deus amou, que Deus fez tudo. Então, não existia ainda essa nação israelita, não existia um povo israelita. Já Daniel só não conhecia, como também fazia parte. E eles acreditam que esse Daniel que nós estamos falando aqui não seja aquele Daniel falado, aquele jovem qual foi das covas dos leões, a qual serviu a corte de Nabucodonosor. Mas eu acredito, e também nunca nem passou na minha cabeça esse questionamento, porque é a coisa que não tem nem necessidade de questionar, né? E esse Daniel aqui, ele é falado junto com esses tão grandes baluarte, né, do Antigo Testamento, porque também ele era um homem conhecido pelas suas intercessões. Ele intercedia pelo povo, então ele foi colocado como um dos tais que Deus ouviu também as suas orações, né? Que Deus também estava ali nominando ele, dando ali a honra, né, de estar ali junto com esses grandes patriarcas do Antigo Testamento. Então alguns acham que este Daniel é outro Daniel, mas não é, não tem como ser outro Daniel na nossa cabeça, na nossa mente, porque nós só falamos dos milagres desse Daniel. Nós não vamos falar de um que não está aqui. Nós falamos desse Daniel que tem a história qual nós estamos falando. Então esse Daniel, eu acredito plenamente que é o mesmo Daniel que serviu lá na corte, que está com seu nome aqui, junto desses patriarcas Noé e Jó, tá? É o mesmo Daniel. Daniel foi um grande homem, né, de Deus. E era exemplo de justo quem? Daniel, reconhecido de todos os povos, pois adorava e servia o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Amém? Então, esse era o Daniel qual nós estamos falando, né? Ele é o homem qual Deus também se agradou e falou que nem que se Daniel, Jó e Noé orasse e pedisse para Deus, ele seria o livre, mas o resto não seria, nem mesmo sua família estivesse cometendo tal pecado, se fosse como o povo estava no momento dessa mensagem. Vamos nós para o nosso ponto 3, que diz o seguinte: o profeta Daniel. Nos últimos tempos, né, surgiu questionamento sobre a identidade do Daniel, né? Isso aqui é só resumo. Respeito, porque ele está colocado entre esse trio, entre os três, né? Que é Noé, Daniel e Jó. Ele está aqui encaixado como aquele que também é um servo de Deus, né? Que teve grande repercussão ali como uma pessoa temente a Deus. O fato de ser muito jovem para ser contado entre dois patriarcas do Antigo, né? Mas isso aí são questionamentos e nós não precisamos de tanto questionamento, porque muitas coisas que nós temos que questionar, nós não questionamos, mas às vezes nós fica questionando por quê,
porque disso, porque daquilo, sendo que nós temos que saber o que nós temos que deixar para alcançar a misericórdia de Deus. E isso é importante, né? Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro da corte de Nabucodonosor. E você acha que Daniel foi colocado nessa posição? Não é porque Nabucodonosor quis, foi porque Deus tinha os seus planos, Deus tinha os seus projetos, e ali Deus trabalhou na vida daquelas pessoas que deixou Deus trabalhar, que renunciou ao mundo, que não ficou entre suas quatro paredes, né? Buscando razões para porque está naquelas condições. Ele simplesmente continuou sendo fiel a Deus de todas as formas. É algo que muitos hoje não ficam, não são fiel a Deus quando falta emprego, não são fiel a Deus quando a luta bate na porta, porque eles acham que Deus, eles não, nós achamos que Deus tem que fazer tudo por nós e nós nada devemos fazer por nós mesmos para as coisas melhorar, né? Então é muito complicado. E olha só, a reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Todo o povo de Babilônia conheceu assim Daniel como um homem de Deus, um jovem, né? E nessa época eles eram jovens. É isso que nos chama a atenção. É isso que existe muitas vezes o questionamento. Por que jovem? Porque Deus pode usar jovem. Deus pode usar criança, adolescente. Basta você ser separado para Deus usar. Deus vai te usar. E os outros lá vão dizer, ué, mas como pode estar usando ele tão jovem e a gente que já é de idade não usa? Porque nós não dá lugar, porque Deus usa aqueles que dá lugar para Deus usar, amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te cubra com o seu manto santo e que toda sorte de vitória venha sobre a sua casa, amém? Fica com Deus e até mais, se Deus permitir. Tchau!